Boa tarde, eu sou a pedagoga Luciana e hoje eu estou aqui com a minha colega de trabalho, a pedagoga Renata. Tudo bem, Renata? Tudo bem. E hoje nós estamos aqui então para fazer o registro da atividade das instâncias colegiadas, né? Dentre as 4, Conselho de Classe, Conselho Escolar, APMF e... qual que era a quarta? Conceito de classe, Grêmio Estudantil. Grêmio, isso. Muito obrigada, Renata. Nada, Me deu um imagina. branco. Isso, então, dentre essas 4, né, eu escolhi o conselho de classe. Com base nisso, eu fiz a análise, né, das atas, que foi redigida, né, após o conselho de classe, com base ali, né, na conversa com todos os professores, né, o diretor que estava presente. E hoje eu tô aqui para conversar com a Renata, né, sobre os principais desafios que eu elenquei, né, com base na escrita das atas. A primeira, né, que mais apareceu no corpo da ata foi a questão da indisciplina, né, Renata? Da disciplina, da muita conversa em sala, da bagunça, da falta de respeito. Tudo isso foi apontado no conselho de classe, né? E é uma questão assim bem difícil. Aqui no colégio, né, a gente enfrenta isso diariamente. E isso acaba refletindo também principalmente nos conflitos que os estudantes têm entre eles, né? E eles acabam levando isso para a sala de aula. E a questão é que isso acaba interferindo também na aprendizagem deles. E com base, né, na conversa com toda a equipe, foi decidido então que eu, enquanto pedagoga, eu conversaria com essas turmas, né? Fiz uma conversa com as turmas sobre a indisciplina, trazendo também aspectos, né, do formadores que nós estamos fazendo, que é as habilidades socioemocionais. E aliado a isso, a gente também conseguiu o apoio das psicólogas do núcleo de educação que vieram e passaram, né, nas salas, fazendo uma conversa, né? E com base nessa conversa delas, Renata, o que você acha que foi proveitoso, assim, para os nossos estudantes? O que eu senti na base da conversa com as psicólogas, que elas falaram alguns dos direitos e deveres. E nesses direitos e deveres, elas deixaram bem claro as consequências, né, de alguns deveres que os alunos têm e não estão cumprindo. Exatamente. Tá? Porque a gente vê que cada direito tem um dever também. Se eu tenho o direito de estar numa sala de aula, eu também tenho o dever de me comportar como aluno. E isso que as psicólogas deixaram bem claro para eles, e também falaram das instâncias que depois, no caso de disciplina, das faltas, da não vir para o colégio, né, das ausências do colégio, porque são encaminhados para o Conselho Tutelar, pode até para o Ministério Público, que a gente já teve alunos esse ano que foram enviados para o Ministério Público, e alunos que a gente já perdeu por causa disso, né? Sim. Que alunos que se perderam no caminho lá fora, que foram para um rumo diferente, que não o ideal para o colégio, né? Que foram para a prostituição e acabaram sendo mortas. Exatamente. Então veja, né? Tem casos extremos que a gente vivencia aqui na escola, né? É triste esse relato, mas realmente isso aconteceu faz uns 2 meses, né? Acho que faz uns 2, 3 meses, que a nossa aula que a gente perdeu uma aluna do 8º ano que se envolveu em drogas, em prostituição, em tráfico, e ficou evadida do colégio, mesmo com toda a rede de proteção que a gente acionou, que a escola acionou, Ministério Público, o CREAS, o CRAS. A gente acabou perdendo a aluna, uma adolescente de 13, 14 anos. Então isso assim foi uma fatalidade, né? Comoveu aqui todo o colégio. E nós, enquanto equipe, né, foi feito todo o encaminhamento, né?
mas também ali era bem um contexto familiar, né, que levou a essa situação, né. Então, tudo isso acaba interferindo, né, na questão ali da aprendizagem. Da indisciplina também, né, os casos dos alunos assim que foram citados como ponto de atenção, eu fiz a orientação individual desses estudantes, a gente sempre faz o registro também, né, e deixa anexado na ata, na pasta, né, e daí quando os pais vêm ao colégio, né, nos casos mais extremos, eles participam também da conversa e eles também, né, participam da ata e assinam ali, né, E como são orientados prova documental. também. E são orientados de como agir em casa, como agir com esse estudante. Porque muitas vezes a gente tem alguns estudantes que precisam de outro encaminhamento de especialista. Exato. Do médico neuro, do médico psiquiatra, né? Ou mesmo de uma psicóloga. Sim. Fora da escola para um atendimento mais especializado. Isso. Então, da questão da indisciplina, né, de forma geral, é isso. O segundo desafio é a questão, né, da dificuldade de aprendizagem desses estudantes. Isso também entra ali na parte da recomposição, né, porque nós temos muitos estudantes que a base ali, né, os conteúdos que são essencial para avançar, né, num conteúdo mais complexo, eles têm dificuldade, né? Então, durante ali o conselho de classe, né, foi conversado com os professores e a gente chegou assim num consenso, né, de cada um identificar os problemas, né, da turma, dos estudantes de forma individual e de acordo com essas especificidades elaborar, né, a gente denominou, né, ali na instância como um plano de estudo, né, uma forma ali de estar retomando o conteúdo essencial para que eles consigam avançar. E isso principalmente através de trabalhos que envolvam, né, as metodologias ativas, tentando trazer esse estudante como o protagonista ali da construção do seu conhecimento. E para isso, né, principalmente é necessário que o estudante tenha vontade, que ele queira, né? Que ele tenha vontade. E outra coisa também, que a gente também falou com os professores, que acho que dá para usar, a prova Paraná, em retomar os descritores de menor acerto. Então, cada professor entrou na prova Paraná, agora na segunda edição, a gente trabalhou mais a primeira edição, na segunda edição, e ele vê qual o descritor da sua disciplina que a turma foi mal, né? Porque a gente vê lá que tem muitos descritores que a turma toda acertou só 20%, 25%, máximo 30%. Então, esses descritores a gente pediu para os professores retomar e trabalhar novamente. Sim, você tem o 7º ano, eu tenho os 9º, então eu estou baseando mais, a Saeb foi ontem, né? Graças a Deus passou, mas agora no dia 26 de novembro a gente tem a prova Paraná Mais, que é dos 9º anos e dos 3º anos. Então eu já estou pedindo para os professores trabalhar um pouco os descritores da prova Paraná que eles não conseguiram uma boa classificação, uma boa média. Sim. Para retomar esses descritores e trabalhar novamente para ver se a gente consegue levantar. Eu também estou falando em sala que essa prova Paraná Mais já é uma nota, minhas turmas, 2 turmas do 9º ano, já é uma nota que vale para o vestibular depois, assim que eles terminar o terceirão. Isso, eu ia falar, né? Como as coisas estão conectadas aqui, né? Nosso trabalho, né, é conjunto. Foi feito um trabalho, né, sobre a prova Paraná Mais. Inclusive foi uma das atividades, né, do meu PDP que eu fiz com a equipe. E a gente combinou, né, de estar enfatizando, né, de forma geral, em cada uma das turmas, sobre a importância, né, deles
estarem se preparando e entender qual é o significado e o que a prova Paraná Mais pode trazer de benefício para a vida deles, né? Para ver eles, é para o futuro, né? Não o futuro o ano que vem, mas o futuro daqui a 3 anos, quando vai ser muito importante eles enfrentar um vestibular tipo na UniOeste, porque aqui em Cascavel a gente tem a UniOeste, né? Nas outras cidades grandes a gente tem outras, a outra faculdade pública, mas aqui nós temos a Universidade da UniOeste, que muitos dos nossos alunos têm pretensão. Isso. E o interessante é que quando a gente faz essa conversa, tem muitos alunos que ainda não sabem, né? Que não conectaram esses pontos, que a prova Paraná Mais pode ser a porta de entrada deles numa universidade pública, né? Então isso também motiva eles, né, a se dedicarem mais, porque o que a gente acaba constatando? Que tem muitos alunos que eles sabem, mas eles não fazem a leitura de forma adequada e às vezes chutam, né? Então, dando um significado e uma importância para a prova, eles se dedicam mais, né? Então, na questão da dificuldade de aprendizagem, né? Seria o segundo desafio. Seria isso? Teria mais alguma coisa Eu pra acho que em relação à aprendizagem, a gente faz o que pode, né? Além de fazer na hora atividade, conversar com os professores, né? Para ver a dificuldade deles, ajudando eles. Mas no mais, a gente bateu. O que eu estou batendo mais nos meus 9º anos e os 8º é na prova Paraná, que era a 2ª edição que já foi, agora os 9º anos da prova Paraná Mais. Isso. E os 8º anos pedindo para os professores olhar a prova Paraná, 2ª edição, e retomar as diretrizes, os descritores com menor acerto. Isso. Então, de forma geral, seria isso, da questão da dificuldade de aprendizagem. E o terceiro desafio que eu elenquei a partir da ata é algo que já foi trabalhado e abordado no PDP anterior, que é a questão da infrequência escolar. Isso, né? Também. Que é algo assim que sempre está presente, infelizmente, né, Renata? Com certeza. A gente está toda hora, todos os dias, 2, 3 vezes por semana, quando a gente tem tempo, olhando o BI, correndo atrás dos fujões, né? Muitas vezes a mãe nem sabe que eles são fujões do colégio. Eles saem de casa, mas se perdem no caminho. Sim, isso acontece com muita frequência, né? Então, aí a importância de estar verificando, né, através dessas ferramentas de gestão, a infrequência e entrando em contato diretamente com a família, né? Tem muitos casos que a família não sabe e que a gente já consegue resolver a questão da infrequência escolar dessa forma, né, entrando em contato com a família. Mas, por outro lado, nós temos também as famílias que são coniventes, exatamente essa palavra, coniventes com a evasão do nosso aluno. Isso. Então, assim, uma questão é quando a família não consegue identificar a importância da educação e passar isso para o filho, né? Então, se a família não valoriza a educação, como que aquela criança, aquele adolescente, né, que se espelha na família, que tem ali como base, ela também, né, se sente de certa forma desolada. Então precisa desse apoio da escola, né, da direção, coordenação, dos professores, para estar motivando, para estar conversando, orientando, né. A gente sempre faz essa orientação, né, na questão da presença, né, que eles precisam estar presentes aqui na escola, e as consequências, né, porque a questão ali da dificuldade de aprendizagem já é uma consequência da infrequência escolar, porque se o aluno não está vindo para o colégio, não está acompanhando as aulas, está perdendo conteúdo, como que ele vai estar em sintonia com a turma, né, quando ele vier? Ele não vai conseguir acompanhar. Então, por isso, né, a questão do comprometimento, deles estarem vindo para o colégio, faltar só em casos ali, né, de extrema necessidade, se tiver de atestado médico para justificar. Com certeza, né? Porque a gente sempre também avisa a família que às vezes manda mensagem, né, no WhatsApp da escola dizendo: hoje meu filho estava com dor de barriga, estava com dor de cabeça. Mas isso não justifica a falta, né? Ele leva a falta e essa falta não é justificada lá no RCO.
Então, todo esse trabalho é feito com as famílias, né? E em casos extremos, quando a família, né, conivente, não comparece à escola depois que é convocada diversas vezes, a nossa alternativa é o encaminhamento para o conselho tutelar, né? E depois disso, se mesmo assim a família continuar omissa, então é feito o encaminhamento para o Ministério Público. E qualquer coisa para as outras redes de proteção que a gente tem aqui em Cascavel, que é o CREAS, o CRAS, o CMDCA, então várias redes de proteção, até a UBS ajuda muitas vezes. Sim, bem lembrado, isso mesmo. Então, assim, de forma geral, esses desafios eles estão interligados, né? A infrequência escolar muitas vezes se origina ali de um conflito lá da indisciplina. Tem alunos que não querem comparecer ao colégio porque está sofrendo bullying, porque está sendo ameaçado, né, de agressão pelos colegas. E tudo isso acaba interferindo ali na questão da aprendizagem, né? Se torna dificuldade de aprendizagem porque não está presente no colégio, né? E não está ali fazendo, né, a assimilação dos conteúdos que estão sendo trabalhados. Então, de acordo, né, com essa constatação, a gente já vem desenvolvendo as estratégias que foram mencionadas, né? E acredito que seria isso hoje. Gostaria de falar mais alguma coisa, Não, Renata? acho que era isso, né? Muito obrigada por essa conversa. Estou à disposição. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!